olhamos para Marcos, no último capítulo deste Evangelho. Não sei se você lembra, eu comecei com Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo os estudos mais recentes. E ele traz, talvez, um dos mandamentos mais importantes conhecidos na Bíblia. Marcos 16, versos 15 e 16. Amém? Posso ler? Rosia. A irmã Raimundo, eu não posso correr no Rosia, porque às vezes a irmã não fica mais perto do que Amém. Eu vou ler para os irmãos acompanham. Escuta, diz assim. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Vamos ficar com a oração da Maria Eduarda, que ela possa também servir para a pregação desta noite. Amados e queridos irmãos, antes de Jesus voltar para o céu, eu não vou nem gritar muito hoje, eu vou gritar pouco. Antes de Jesus voltar para o céu, como nós vimos na última quarta-feira, antes de Jesus voltar para o trono da glória do Pai, sentar à destra do Pai, de Deus, Ele nos deixou aquilo que é certamente o seu mandamento mais importante, a sua ordem mais expressa. E essa ordem diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não há mandamento mais importante no Novo Testamento do que esse. Eu quero começar dando 3 razões ou 3 motivos básicos para que preguemos o Evangelho. O primeiro é porque pregar o Evangelho é uma ordem deixada pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, por que eu devo pregar o Evangelho? Porque o Senhor Jesus diz assim: vá e pregue. Só isso deveria ser o suficiente para nós. Mas é impressionante, amados. É impressionante como a maioria das pessoas tem uma facilidade imensa, enorme. Tem um coração cheio de fé para receber e abraçar as promessas do Senhor. Promessas de cura, promessas de prosperidade. Todo mundo tem fé. Mas como é difícil abraçar um mandamento. Como é difícil abraçar uma ordem. Que a bênção muitas vezes está atrelada à obediência. Segundo motivo, 3 razões para que preguemos o Evangelho. Segundo, é que é uma questão de vida ou morte espiritual. O que está em jogo aqui, queridos, é a salvação ou a condenação de uma pessoa. Nós temos que pregar o Evangelho, não é porque, olha fulano, vem para a minha igreja batista, a minha religião, porque lá a minha igreja é mais bonita. Ela é mais organizada, ela é mais bem iluminada, o pastor fala melhor. Não é nada disso. Amados, temos que falar do Evangelho para as pessoas, porque é uma questão de vida ou morte. Se essa pessoa não crê em Jesus, ela está o quê? Diz a Bíblia?
3. Terceira razão: quanto mais pregamos esse Evangelho, mais compreendemos o significado e a importância dele para as nossas vidas. Ou seja, quanto mais eu prego o Evangelho, mais Jesus vai me mostrando que esse Evangelho é verdadeiro, mesmo que ninguém o aceite, mesmo que ninguém creia nele. Mas quanto mais você pregar, mais o Espírito Santo vai dizer: este Evangelho é o Evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mesmo judeu, também crê. Ou seja, a comunidade inteira. O Evangelho é a comunidade inteira. É uma ordem, e ordem tem que ser obedecida. É uma questão de vida ou morte da pessoa que você ama, se ela vai para o céu ou para o inferno. E terceiro, ajuda no nosso entendimento do próprio Evangelho. Queridos, quanto mais os apóstolos de Cristo pregavam o Evangelho, mais eles ficavam convictos de que era isso que deveriam fazer. Quanto mais eles pregavam, mais eles queriam pregar. É impressionante. Vamos ver duas passagens que falam sobre isso. Vamos para Atos capítulo 4, por favor. Atos 4, é depois de João, é depois do último Evangelho, para você não se perder. Fica ligado. Atos 4, eu amo essa passagem aqui. Tem muitos que eu amo muito. No verso 18 a 20, escuta. Atos 4, de 18 a 20, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Preste atenção no que Pedro diz aqui no verso 20. Ele diz: olha, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E me lembro, novo convertido, na primeira conferência missionária que eu fiz lá em Patos da Paraíba, o versículo que eu usei foi esse aqui, tem mais de 15 anos. Nunca esqueço, as coisas que Deus está na minha vida, eu nunca esqueço. Esse versículo aqui, ó: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queridos e amigos, irmãos e irmãs, amados e amadas, preste atenção aqui. Esses homens aqui estavam pregando em Jerusalém, de forma ousada, ensinando de casa em casa. Aí vem o Sinédrio, como se fosse o juiz da cidade aqui de Guaraciaba, chegasse e dissesse: olha, eu não disse para vocês que vocês não deveriam pregar esse Evangelho aqui, nós não queremos essa doutrina aqui, nós não temos essa religião aqui. O juiz da cidade, o promotor, o delegado. Aí eles olharam e disseram: rapaz, o bispo lá, esses mexicanos que vivem por aqui, eles estão todos ali sentados e diziam, é como se estivessem dizendo assim para a gente: não preguem o Evangelho, não falem em nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim: olha, vocês acham que é melhor a gente ouvir vocês ou Deus? Nós vamos ouvir a Deus, e nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos Jesus fazer e aquilo que nós vimos Jesus falar, ensinar. Não podemos. Ou você nos mata, ou nós vamos continuar pregando esse Evangelho. Meu Deus do céu, você não consegue ler isso aqui do jeito que eu estou ensinando. É isso que esse texto está dizendo. A realidade hoje é tão trágica que não tem ninguém dizendo para mim e para você: não pregue no nome de Jesus. Não tem ninguém. E a gente fica calando. Não tem ninguém, meu amado. Não tem ninguém dizendo assim: olha, não pregue ninguém. Não tem polícia, não tem bispo, não tem delegado, não tem ninguém dizendo para a gente ficar calado.
Capítulo 13, agora. Veja o que diz lá. Capítulo 13. 44, agora com Paulo. 44. 13, a partir do 44. Presta atenção aqui. 44 até o 49. Olha, diz aqui, ó. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam tudo que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, nós nos voltamos para as nações, ele está dizendo, para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. O que? Ele diz: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, porém, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Olha essa passagem aqui. Paulo na sinagoga, mais uma vez dando prioridade para os judeus. Deus amava tanto os judeus que os apóstolos não pregavam para os gentios antes de pregar para os judeus. Estava ali, eram irmãos, eram parentes, estavam tudo perto deles. Mas os judeus não queriam, os judeus não aceitavam. Paulo pregava e ele dizia: mentira, não é assim não, você está errado. E tudo, só que eles contradiziam tudo que Paulo falava. Mas ao invés de desistir, Paulo diz: olha, vocês não querem o Evangelho, não tem problema. O chamado que Deus tem para mim vai além disso aqui, vai além dessas quatro paredes. Esse chamado é para os confins da terra, para as nações, porque assim ele nos determinou. Paulo não desistia na primeira confusão. Deixa eu contar um caos aqui, que a mensagem está muito pesada para você. Dizem que um jovem novo convertido subiu o público, não tinha ninguém para pregar naquele dia, colocaram ele para pregar e ele subiu para pregar o Evangelho. Aí, no meio da mensagem, ele foi citar um versículo, ele não sabe o versículo direito. Aí ele disse assim: como disse o apóstolo Paulo, pregador, no final da sua vida, disse assim: combati o bom combate, levei uma carreira, perdi a fé. O apóstolo Paulo, ele levou várias carreiras, ele foi perseguido de várias maneiras, mas ele nunca perdeu a fé. Ele entregou até o fim. Ele sabia da convicção do seu chamado. Às vezes a gente fala, olha, os judeus, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, antes de entrar na parte final. Os judeus, eles tinham como contradizer Paulo. Eles tinham como debater com Paulo. Sabe por quê? Porque eles entendiam não, né? Eles conheciam a palavra. Nós vivemos num país, nós vivemos num estado, Ceará e Guaraçaba do Norte, onde as pessoas não têm argumentos contra o Evangelho. Não tem, eles não sabem de nada, coitados. Não conhecem nada, a não ser superstição. Ou seja, não sei se esses professores aí metidos à inteligência, eu queria ter uma oportunidade com eles. Ungido pelo Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, coitados. Não tem. Nós, se você fala de